Bom dia, obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Queria também agradecer e dizer que é uma grande honra, mas que infelizmente não estou presencialmente, mas espero poder contribuir com algumas provocações de pensamento. Fábio, parabéns pela tua apresentação, a Ana, inclusive, a primeira que tem a acreditação em telemedicina, então parabéns pela iniciativa, inclusive tive o prazer de trabalhar com a Giovana e toda a equipe em montar o capítulo da acreditação em telemedicina na UNA. Bom, então eu vou compartilhar minha apresentação, eu espero que vocês estejam vendo. E o tema que a Lilian Souza também tinha me informado que eu deveria estar abordando é sobre aptidão tecnológica e as novas barreiras de qualificação na era da inteligência artificial. Então, aqui eu prefiro dizer a terceira década do século XXI. Então, eu sou professor da Universidade de São Paulo, trabalho com telemedicina há 25 anos, desde 1997, e atualmente também estou como presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Bom, a primeira coisa é só para lembrar que nós estamos numa transformação digital importante, né? Que nós estamos tendo uma aceleração para todo o processo do processamento em nuvem, o sistema de computação que está aumentando a sua capacidade, inclusive a computação quântica que está sendo debatida. Nós estamos evoluindo para cidades inteligentes, estamos evoluindo para casas inteligentes, naturalmente estamos evoluindo para a saúde conectada, longevidade com saúde, entre outros. Essas transformações digitais, inclusive incorporado da inteligência artificial, muda o cenário da saúde. Tá? Então, a saúde não pode continuar como era antigamente. Ele precisa se tornar um sistema híbrido. Talvez um termo que nós possamos pensar seria saúde conectada e não apenas a parada saúde digital. Mas podemos dizer que a saúde digital é o lado logístico digital para desenvolvimento da saúde conectada. Uma outra coisa é isto: a telemedicina, ela não substitui a medicina. Talvez nós devamos, nesta década, enxergar duas terminologias. A telemedicina de logística é aquela que agiliza todo o processo, e a área da telesaúde integrada, ou telesaúde de cuidados integrados, que evita a fragmentação da saúde. Algumas pessoas acabaram confundindo durante o período da crise sanitária pela pandemia que telemedicina é teleconsulta. Não, telemedicina é mais do que teleconsulta, mas é uma linha de cuidado. Então, talvez aqui eu prefiro dizer que hoje é melhor usar a expressão telesaúde e telesaúde integrada para melhorar a logística, para reduzir desperdício e para reduzir fragmentação da saúde. Isso sim é entregar resultados e talvez utilizar todo o processo da telemedicina de saúde para redução de sinistros. Algumas pessoas perguntam, mas promover a saúde e prevenção de doenças, uma prevenção de doenças, e aqui eu vou dizer prevenção de doenças e agravos. Então, a gestão de um sistema de cuidado de saúde, inclusive, é a gestão da redução de agravos em relação a uma condição crônica. E aí eu construí um cenário dos nossos grandes desafios, inclusive por causa da longevidade. Tá? Em 2030, nós teremos que enfrentar uma nova realidade, cada vez mais acentuada, que é um novo perfil demográfico com novos desafios em relação à saúde. E nós vamos ter que evoluir também para a questão dos telecuidados ou telemulticuidado domiciliar, criando o conceito da saúde distribuída, e aí eu diria, os hospitais não serão mais centros de tratamento de doença, mas poderão ser pensados como hubs de saúde, inclusive estendendo até a saúde conectada em domicílio.
Bom, e aí entra essa questão: inteligência artificial é irreversível, inteligência artificial não é um ser supremo, inteligência artificial é uma categoria de software que utiliza basicamente o conhecimento, digamos, colaborativo. E, naturalmente, está alcançando um nível exponencial de uso, de simplificação de uso, por causa da melhoria do processamento computacional, dos big data e dos algoritmos. Tá? Então, hoje nós estamos alcançando um nível de simplificação de uso da categoria de software chamado inteligência artificial, e hoje nós estamos tendo, inclusive, os debates sobre diretrizes éticas. O Brasil tem um projeto de lei de 2020 também discutindo os processos que vão regulamentar a utilização dessa categoria de software. Este ano, no dia 17 de abril de 2023, o Conselho de Justiça Federal também fez um evento para ir discutir sobre a construção do marco regulatório da inteligência artificial. E, naturalmente, nós temos na área da saúde, porque a inteligência artificial é um novo modelo de gestão de conhecimento, não é o nosso dia a dia. Talvez nós conhecemos Waze, nós conhecemos Google Maps, mas a utilização de uma forma mais genérica no cotidiano e na saúde, ele está sendo implementado. Então, essas discussões devem avançar mais. E, naturalmente, o grande marketing que houve é, naturalmente, o chat GPT. Né? Eu só queria dizer que o chat GPT, que todo mundo ouve, ele virou uma marca de um produto, mas, na verdade, ele também tem significados interessantes. Em ser uma marca, ele também fala dos conceitos. Então, o chat é um bate-papo. E o G é de generativo, o P é de pré-treinado e o T é de transformer. Então, na verdade, ele é um tripé de um modelo novo de interação de inteligência artificial que foi previamente treinado, mas talvez o mais importante se chama G, generativo. Tá? Então, só para aqueles que ainda têm dúvidas sobre o que é o GPT, embora seja um nome comercial de um produto do OpenAI, mas o G, ele é um novo modelo de algoritmo que ele consegue criar coisas novas a partir de um conjunto de filtro de informação. Esse filtro de informação independente, se é de melhor qualidade ou não, ele sempre gera uma nova informação. E nós, humanos, é que interpretamos que aquilo tem que ser confiável ou não. Tá? Então, essa categoria da inteligência artificial é que está transformando toda uma cadeia, inclusive sobre a questão da utilização para a saúde. O de pré-treinamento, só para vocês lembrarem, o ChatGPT 3,5 gratuito foi treinado com 40 terabytes de dados, tá? E o Transformer é a capacidade de fazer com que um algoritmo consiga entender o que nós estamos falando, não ao pé da letra, naquele contexto, e ele consiga traduzir também, gerar texto de uma forma coerente que nós tenhamos entendimento. Então, apesar do ChatGPT ser fundamentalmente um nome comercial, mas ele guarda o tripé dessa geração de dados. E aí eu só queria colocar, então, para uma pequena conversa com o nosso amigo ChatGPT. E olha só a minha afirmação para ele. ChatGPT, podemos dizer que a inteligência artificial na saúde é um tipo de Waze da saúde. E olha só o que o nosso amigo me responde. Não podemos dizer que a IA na saúde é um Waze da saúde. O termo Waze da saúde pode ser interpretado como uma plataforma de navegação e orientação específica para a área de saúde, que não é uma representação da inteligência artificial. E aí ele cita
que, diagnóstico médico, ele começa a dizer várias coisas que ele faz. Aí eu, não me conformando, eu faço uma outra afirmação para ele. IA não faz diagnóstico, apenas ajuda o médico a fazer diagnóstico. Assim, é apenas um Waze da saúde. E aí, o generativo, ele entendeu o meu posicionamento e olha só que ele gera uma nova resposta. Peço desculpas se houve alguma confusão em minha resposta anterior. Você está correto. É apontar que a IA na saúde não faz diagnóstico de forma autônoma, mas sim ajuda os médicos e profissionais de saúde a realizar os diagnósticos, de modo que pode ser comparado ao Waze da saúde em certo aspecto. E aqui eu só usei o chat para interagir com o algoritmo, para vocês verem que muitas vezes eu não preciso confiar no que o algoritmo me fala. Eu posso ser mais assertivo, eu posso confrontar e ver qual é a resposta. E nesse caso, ele diz, você está certo, através de uma interação, porque ele tinha sido pré-determinado com um tipo de rotina para gerar um tipo de resposta. E aí, sendo mais incisivo, então, aí diz, então, em saúde, IA pode ser apenas um Waze que orienta e ajuda médicos, pesquisadores, profissionais e população nos aspectos da saúde. Nada mais do que isso. Eu fiz em tom afirmativo. E aí, uma vez que ele me respondeu a resposta anterior, ele diz, sim, você está correto, e pode ser comparado a um Waze da saúde. Vocês notaram que, então, o sistema generativo ele permite concatenar conversas, concatenar pensamentos e ele vai estabelecendo. E aqui vocês veem que eu não quis confiar na resposta dele e eu estabeleci um confronto. E esse confronto gera um novo pensamento. E aí, nessa última, então ele já diz que essa analogia é útil para entender que IA não é uma substituição aos profissionais de saúde ou para o conhecimento médico, assim como o Waze não substitui o motorista. Isso é dito por um algoritmo. Então, aí eu queria dizer uma coisa. Para aqueles que temem que a inteligência artificial substitua a sua área, a sua profissão, acho que estão com um receio demasiado. Mas, por outro lado, aqueles que não souberem utilizar a inteligência artificial para melhorar a qualidade dos seus serviços, esse sim poderá ser substituído por profissionais que sabem utilizar a inteligência artificial. É só nós olharmos para a indústria automobilística, que até a década de 80, quando tinha inclusive Auto Latina, eram 30 mil empregados, e hoje a indústria automobilística deve estar utilizando cerca de 6 mil ou 5 mil, quando é algo muito grande. E essa transformação faz parte do processo. Então, a inteligência artificial e a automação, eles podem melhorar a qualidade dos resultados a serem colocados. Por outro lado, antes de usar uma inteligência artificial, vocês têm que saber calibrar, checar o que é. Exemplo, eu perguntei para o ChatGPT se ele usa base de dados indexados. Ele responde não. Aí eu perguntei, qual é a tua periodicidade de atualização? Eu não sou atualizado em online ainda, a versão 3,5. Então, vocês, quando utilizam um sistema, precisam ter algumas calibragens, algumas checagens, algumas perguntas. Exemplo, checar a base de dados pelo utilizado, a periodicidade de atualizações, critério de inclusão e exclusão de dados, se ele tem alguém fazendo uma avaliação periódica, uma auditoria, assim como o Fábio disse sobre a acreditação de hospitais que são, digamos, de período em período, a inteligência artificial ela também precisa ser auditada quanto à qualidade
que ela está fornecendo de informações. Checar o nível de precisão, saber fazer adequadamente as perguntas. Eu diria que os profissionais de hoje que não souberem perguntar corretamente, a inteligência artificial ela vai responder tudo vago e de forma imprecisa. Precisam definir as responsabilidades, então aqui eu quis dizer a palavra Waze, é para dar exemplo para vocês que a inteligência artificial não assume responsabilidade nenhuma e nem assume a parte ética. E isto, por natureza, é competência dos profissionais, tá? E tem que definir as finalidades para a qual está sendo utilizado. Eu utilizei a palavra, eu falei do G, de generativa, porque pode ser que no futuro, como o ChatGPT é um investimento da Microsoft, pode ser que no futuro eles liberem a rotina GPT dentro do data center deles e que os hospitais possam criar o teu Health GPT. Tá? Cada instituição poderia até criar, via um banco de dados, um data lake, um sistema de gerenciamento de condutas e padronizações hospitalares. A outra coisa que eu também resolvi confrontar o GPT. Eu disse, IA, inteligência artificial em equipamentos médicos, apenas tornam os dispositivos adaptativos. E aí também você vê que uma vez que ele rechecou, ele renivelou a forma de padrão de resposta. Ele diz sim, a aplicação de IA em equipamentos médicos pode, de fato, transformá-los em dispositivos adaptativos. Isso quer dizer que se autocalibram e se auto-adaptam às situações, tornando com que as ferramentas elas sejam mais flexíveis. Tá? Então, isso é só para dizer que vários dos equipamentos hospitalares ou inteligentes ou de dispositivos de propedêuticamente, eles podem se tornar adaptativos. Exemplo, equipamento de monitoramento, de suporte à decisão clínica, bombas de infusões inteligentes, próteses inteligentes, né, implantes médicos hoje também inteligentes, como por exemplo o marca-passo, e hoje se diz muito sobre o Neuralink, né, também usa um sistema de implante. Então você vê que a inteligência artificial nada mais é do que simplesmente uma nova técnica de permitir transformar com que as ferramentas antigas sejam mais flexíveis e auto-adaptáveis. Aqui então são exemplos de uso de inteligência artificial em equipamentos, tá? Ultrassom portátil, relógios inteligentes que fazem monitoramento, aparelhos de ECG usando algoritmo para detecção de arritmia, entre outros, dermatologia, por exemplo, para escaneamento, mapeamento de manchas e pintas, e identificação quase que instantânea de eventuais pintas que poderiam ter sinais de malignização. A Alexa, que é basicamente a inteligência artificial domiciliar, ele não é um chat, ele é de interação vocal. Então aqui vocês têm uma noção do que significaria a adoção de inteligência artificial em dispositivos, inclusive auxílio de diagnóstico e auxílio em intervenção em pacientes. Naturalmente, nós não podemos esquecer que o canudo, ou a formação, hoje ele é apenas um visto para entrar para uma profissão. Ela não é o resolutivo. Hoje nós temos que fazer os lifelong learning, aprendizado contínuo, pois a meia-vida do conhecimento científico ele já é 3 anos mais ou menos. Nós temos que desenvolver habilidades socioemocionais. Inteligência artificial não desenvolve a parte socioemocional, então os grandes desafios na formação dos profissionais do futuro 2026, 2030, aqui eu enumero 12 habilidades que precisam ser pensadas dentro do mundo da inteligência artificial. Ter ética, ter curiosidade, saber observar,
saber formular boas perguntas. Vocês viram que eu fiz perguntas e fiz afirmações assertivas para a inteligência artificial. Tem que saber formular boas perguntas, tem que saber pesquisar informações e interpretá-las, tem que saber tomar decisões, tem que saber se comunicar e ter empatia, tem que saber trabalhar em equipe, tem que ter capacidade de se adaptar a novas situações, ter atitudes e capacidade de liderança, saber inovar e empreender e saber usar novas tecnologias. Então, esse cenário precisaria ser parte da formação dos profissionais do futuro, tá? Naturalmente, os hospitais não serão mais hospitais convencionais, todos os hospitais, em maior ou menor grau, se tornarão hospitais híbridos conectados, formando uma rede, e sim ou não, nós teremos os hospitais com teleambulatório para acompanhamento pós-alta, ou inclusive para o pré-admissional. Isso é uma nova realidade, e a inteligência artificial será um sistema utilizado para agilizar o processo. E aqui eu estou mostrando, por exemplo, um modelo de teleambulatório em 45 metros quadrados intra-hospitalar, que ele pode juntar desse telemonitoramento, teleinterconsulta, área de telediagnóstico, né? E área para juntas especializadas. Então, nós vamos tender a utilizar recursos cada vez maiores para promover a telesaúde integrada biopsicossocial. É possível que mais no futuro não se pense o atendimento em domicílio como sendo um aplicativo em smartphone para interação, mas nós vamos ter algo intermediário que pode ser baseado numa estação de telesaúde com 3 câmeras, com maca e tudo, para avaliação de uma forma mais organizada, inclusive com equipamentos de apoio a diagnóstico, por exemplo, apoio à interconsulta, o apoio à propedêutica de autocuidado. E já indo finalizando, isso que eu vejo no futuro, os nossos grandes desafios é criar uma nuvem da saúde integrando a rede de hospitais, que eu comentei, dos hospitais conectados. Os hospitais e vários locais vão ter o chamado ambulatório de biopsicossocial, cuidando dentro das moradias conectadas e com centrais de teletriagem e telemonitoramento. Talvez os condomínios residenciais, as escolas, as indústrias, entre outros, eles tenham as suas estações de telesaúde como unidade intermediária de avaliação, que não é apenas dentro da casa da pessoa. E nós vamos ter sempre o sistema de educação digital interativa como lifelong learning, tá? E aqui, então, finalizando, dentro da ABPMS, que é a Associação Brasileira de Saúde, eu presido até o ano que vem, 2024, nós criamos 12 núcleos de indução estratégica para a saúde conectada. Então, vocês veem que tem a área de telecuidado domiciliar, promoção de saúde, hospitais híbridos, telesaúde de estilo de vida, uma área que nós estamos trabalhando muito, é o desenvolvimento organizacional, avaliação e acreditação, e aí que nós estamos promovendo um trabalho em conjunto com a ONA para esse processo de como desenvolver organizacionalmente, matricialmente boas práticas, a parte da bioética e os aspectos éticos, jurídicos e conformidades, entre outros. Então, quem quiser aprofundar, inclusive, nessas discussões, por favor, aqui tem a ABPMS, onde nós podemos trabalhar em conjunto nesses 12 núcleos de indústria. E, então, eu quero agradecer, aqui estão os meus contatos, queria dizer que me sinto honrado e ficarei no aguardo para a parte de debate. Obrigado.